CBN e G1. Eleições 2018. Olá, muito bom dia a você que acompanha mais uma entrevista da série com os candidatos à presidência promovida pela CBN e pelo G1, de acordo com o sorteio realizado na presença dos representantes dos partidos. Hoje, o nosso convidado é João Goulart Filho, do PPL, Partido Pátria Livre. Na segunda-feira, nosso convidado será Guilherme Boulos, do PSOL. Participam dessa entrevista a Cláudia Croitor, do G1, a Cássia Godoy, da CBN, o Renato Franzini, também do G1, e o comentarista Gerson Camarote, da CBN e do G1, que está por telefone. E eu, Milton Jung, que aqui estou. Além da participação dos jornalistas, temos perguntas feitas por escrito pelos ouvintes e internautas e publicadas em redes sociais com a hashtag CBNG1. João Goulart Filho tem 61 anos, filósofo, foi deputado estadual, deputado distrital suplente e concorre pela primeira vez à presidência da República. Candidato João Goulart Filho, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui nesta programação especial de eleições. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia aos leitores do G1 também. Aos leitores também, aos leitores do G1, atualmente, né? Nós temos que... para nós é uma satisfação imensa estarmos hoje aqui. Quero agradecer também a oportunidade, né, dessa participação, uma vez que nós, dos partidos que estão em construção, estamos disputando uma eleição que não se pode dizer democrática, dado as grandes dificuldades que esta engenharia política que os grandes partidos fizeram contra os partidos em formação, os partidos ideológicos, de cláusulas de barreiras, de acesso aos debates. Então, para nós é uma satisfação imensa estar hoje aqui e agradeço a todos vocês aqui pela participação. E teremos oportunidade, inclusive, de falar sobre esse tema que o senhor propõe aqui logo na abertura. Mas antes eu queria trazer aqui uma notícia que é do dia, até para saber como é que o senhor se comportaria diante de um fato como esse, se presidente da República for. Nós, aqui na programação da CBN, trouxemos informação publicada hoje, um estudo que vai ser publicado hoje pela Abrelp e que trata sobre questões de resíduos sólidos e lixões. Nós temos há 8 anos um Plano Nacional de Resíduos Sólidos. E o último estudo esse que vai ser lançado hoje pela Abrelp, mostra que o número de cidades que despejam resíduos sólidos em lixões cresceu 3% no ano passado, pelo segundo ano consecutivo. Há um crescimento no número de cidades, apesar do plano que já está em vigor há 8 anos, ter completado 8 anos, ter previsto o fim desses aterros, desses locais inapropriados para a colocação desse material todo, o que causa uma série de problemas ambientais, problemas de saúde pública e etc. Se presidente da República for, o que o senhor pode fazer diante de um cenário como esse? Bom, nós temos vários problemas ambientais no Brasil que devem ser colocados na pauta de uma nova presidência e na pauta... Eu recentemente estive em Florianópolis numa convocação dos presidenciáveis, onde se discutiu o Pacto Federativo e se discutiu várias questões sobre a participação das prefeituras nestas questões ambientais. Eu acho que nós devemos ter no Brasil um amplo debate nessa participação entre municípios, estados e a União, porque realmente nós temos uma lei ambiental que já previa o fim destes lixões e isto vem atrasando. Nós mesmos vimos lá em Brasília, por exemplo, onde é a nossa residência, que era o maior lixão do Brasil, e foi conseguido retirar isto para... Mas é um problema que nós temos que encarar na participação, eu acho que no Pacto Federativo. Eu acho que isso, a responsabilidade deve ser mais dividida entre municípios, estados e a União Federal. O que os prefeitos costumam reclamar é que falta incentivo e financiamento para fazer esse trabalho. O governo federal poderia abrir linhas de crédito específicas e mais amplas para que esse trabalho fosse realizado? Eu acho que sim, porque agora tem que ser realizada essas ações
inclusive com a participação do investimento privado. Hoje existem usinas móveis até para eliminar esses problemas, que inclusive geram energia. Agora, nós temos que primeiro ver os recursos do país que estão sendo drenados, e eu acho que a mais importante questão é de como nós vamos financiar, não é? Esses novos empreendimentos, a saúde, a educação, a segurança pública, que hoje no Brasil é um dos temas mais graves que nós passamos. E o PPL, o Partido Pátria Livre, no seu programa, inclusive, defende não um enfrentamento, mas nós precisamos discutir com o processo de rentismo que hoje existe no país essa discussão. Eu acho que nós temos uma drenagem de recursos no nosso país enorme, uma sangria enorme na questão, primeiro, da sonegação, né? O Brasil se estima, pelo que nós temos levantado, em torno de 500 bilhões de reais de sonegação. Nós temos aí uma drenagem, nós pagamos 380 bilhões do serviço de juros da dívida pública. Nós pagamos 175 bilhões de reais entre royalties e remessa de lucros para o exterior. Nós temos que rever estas questões para que o Estado brasileiro tenha condições de começar a capitanear estas grandes obras de saneamento, de cuidar do seu meio ambiente, de cuidar da saúde. Me permita passar aqui a palavra para a Cláudia Croyton. Já a gente vai querer saber quais são os planos do senhor para rever as contas, o déficit, mas eu queria começar com o senhor contando um pouquinho da sua trajetória até resolver se candidatar a presidente da República, para o nosso leitor, nosso ouvinte poder conhecer. Certo. Cláudia, nossa trajetória é do trabalhismo, né? Você sabe que eu, com 7 anos, fui para o exílio. Através de um golpe militar que esse país viveu em 1964, onde as forças conservadoras desse país se uniram à grande mídia, se uniram a alguns setores empresariais, se uniram inclusive a um congresso que foi eleito em 62, que foi pauta inclusive de uma CPI, e me criei no exílio, lutamos contra a ditadura militar, demoramos muito para nos acostumar a viver sobre o totalitarismo, e isto me ensinou muito quando tive que retornar ao país, já com meu pai, o ex-presidente João Goulart, falecido no exílio, se torna o único presidente constitucional desse país a morrer no exílio, lutando pela liberdade, lutando pela democracia, lutando pelos direitos sociais do povo brasileiro. E nós construímos dentro de nós essa luta constante em defesa dos trabalhadores, em defesa dos humildes, em defesa de todos aqueles que são alijados, né, dos privilégios do poder. E no nosso retorno, eu sou fundador do Partido Democrático Trabalhista. Nós fizemos o primeiro congresso de exilados no ano de 1978, em Lisboa. Eu sou signatário da Carta de Lisboa. Reunimos todos os exilados do Brasil que estavam no exterior para construir, se previa já a anistia, para construir, sonhar com um Brasil diferente. Houve o retorno dos exilados, nós construímos o partido. Eu fiquei 40 anos dentro do PDT, saí recentemente, mas a candidatura à presidência da República, saí recentemente por divergências políticas dentro do partido e queria continuar lutando dentro daqueles ideais que nos conduziram a essa luta pelo Brasil, e encontrei no PPL um partido que tem dentro dos seus estatutos, que tem dentro das suas origens inclusive de resistência. O PPL é um partido que lutou contra a ditadura na sua origem. O PPL é um partido novo, é um partido fundado em 2009, registrado em 2011. Participou só em 2013. Pois é.
Mas o PPL é Partido Novo como luta partidária. O PPL oriundo do MR8, que foi um movimento de resistência popular contra a ditadura, que lutou contra o autoritarismo, que lutou em defesa da liberdade nesse país, quando esse país estava... Só um minutinho, deixa eu concluir só, senão... quando esse país estava sobre a pressão da ditadura militar de 1964. Sim. Mas é exatamente sobre o... Bom dia, candidato. É exatamente sobre o MR8 que eu queria falar. O MR8 tem uma trajetória que, claro, veio na luta armada contra a ditadura, né? Mas quando veio a democratização, ele se juntou ao MDB. Ele tem uma história de apoio ao Sarney, apoio ao Quércia. Se abrigou no MDB. Não quer dizer que ele participava. Não existia condições naquele momento de se transformar em partido, mas sempre foi um grupo independente. O último candidato anterior ao Meirelles do MDB, o Quércia, o MR8, foi um dos maiores apoiadores à candidatura do Quércia em 94. Mas a luta se transformou em luta, em vez de ser a luta de guerrilha, se transformou em luta política. Tinha que optar por um partido político. No momento que a América Latina viveu várias ditaduras, vários movimentos de esquerdas também se aliaram a partidos conservadores para depois fazer a luta política. Lá no Chile, por exemplo, e na Argentina, você tinha o MIR, tinha os montoneiros, que também participaram no retorno do Perón para a luta política. E alguns deles foram para o partido, inclusive, do Alfonsín. Quer dizer, a luta revolucionária, ela pode se transportar para um abrigo de uma luta política. Mas aqui, só concluindo, desculpa, mas aqui nos últimos anos, o senhor passou mais de 30 anos num partido que não tinha essa história. Por que o senhor, de repente, veio se aliar ao partido que é oriundo do OMR8? O senhor não teve ligação com ele ao longo desse tempo? Não tive. Isso realmente eu não tive. Eu entrei porque, eu já disse anteriormente, porque tem nos seus estatutos e no seu programa uma linha do nacional desenvolvimentismo, que foi a linha proposta pelo presidente João Goulart em 64 e derrubado pela ditadura exatamente por isso. Agora, voltando ao PDT, nós saímos do PDT porque se dizia uma linha trabalhista, mas a divergência hoje que nós tivemos com o PDT, nós estávamos construindo o Memorial da Liberdade, presidente João Goulart, a última obra de Niemeyer para o eixo monumental de Brasília, a última obra de Niemeyer, e nós conseguimos no governo Agnello, depois de 8 anos de um processo que é demorado, um processo administrativo, depois de 8 anos conseguimos a cessão de uso desse terreno. Cessão de uso não é doação. Cessão de uso, tudo que você faz investimentos em cima dessa construção passa a ser patrimônio do governo que fez a cessão de uso, no caso, o governo do Distrito Federal. E, para nossa surpresa, a minha saída de lá, para nossa surpresa, o PDT, que tinha apoiado o governador Hollenberg, né, que estava num partido socialista, né, veja só, socialista, no caso, jamais esperaríamos isso. Depois nos demos conta que não era socialista, era socialite, né? Porque caçou o memorial, caçou a cessão de uso, quando a nação brasileira devolveu o título de presidente da República, cassado em 64. E esse foi o ponto de divergência no PDT quando o senhor deixa o PDT. Quando eu deixei o PDT o ano passado. O Gerson Camarote tem uma pergunta a fazer para o senhor. Camarote. Candidato, bom dia. Primeiro, só relembrando e reforçando o que o Franzini falou, o MR8 deixou de ser um partido revolucionário há décadas. Ele era um partido quercista, de apoio ao Quércia, e com todos os problemas que a gente viu do governo Quércia durante a gestão dele. Mas, indo agora para temas da realidade, do momento atual do país, você tem aí uma bomba relógio para 1º de janeiro de 2019. Você tem a questão do subsídio do óleo diesel, que foi dado de forma emergencial pelo atual governo Michel Temer para acabar com a greve dos caminhoneiros. Eu queria saber, o senhor assumindo, o que o senhor fará
manterá esse subsídio ou não? Olha, nós vimos o Brasil sofrer muito com a greve dos caminhoneiros e isso, evidentemente, trouxe ao país o conhecimento da dependência que nós temos hoje, não é, do transporte de nossas cargas. Nós temos que rever também nesse projeto novo a questão, está no nosso programa, a questão de recriar a RFFSA. Nós temos que ter no país uma política de transporte menos dependente do óleo diesel. Eu acho que esse subsídio, que inclusive, Camarote, não chegou às bombas, né? Nós andamos muito nas estradas, conversamos com caminhoneiros, é bem pouco o subsídio que chegou em algumas bombas. Agora, a nossa política proposta pelo Partido Pátria Livre é uma política de fortalecer a Petrobras. Eu acho que a Petrobras, com essa política de importação de combustíveis, o que nos trouxe. A Petrobras foi criada por Getúlio Vargas quando o Brasil importava óleo diesel, quando o Brasil importava gasolina, importava querosene, exatamente para que nós não dependêssemos desses preços de níveis internacionais. Então nós temos que ver uma política energética no Brasil diferente. Mas nesse ponto específico aqui, o senhor manterá o subsídio do diesel nos primeiros meses de governo? Eu acho que sim, porque nós precisamos do transporte de cargas até nós gerarmos matrizes diferentes. Nós temos que impedir que o país pare novamente. Então, evidentemente que são medidas emergenciais que nós temos que manter. Cássia Godoy. Candidato, nós temos aqui uma pergunta do ouvinte CBN Eleitor G1, o Alexander, que nos escreveu, pergunta o seguinte: caso o senhor seja eleito, como governaria o Brasil, considerando que o seu partido não tem representatividade na Câmara e no Senado? O senhor comentou conosco, aliás, até antes da entrevista, atualmente o senhor tem o seu partido um representante na Câmara, né? Um deputado federal. Olha, eu acho o seguinte, o Brasil tem um sistema presidencialista muito dependente do Congresso Nacional. Ou seja, nós temos visto aí que a política brasileira, nesse sentido, é o toma lá da cá. E temos visto agora mesmo, né, nesta criação do fundo eleitoral, como os partidos se autoprotegeram, os maiores partidos desse país, aonde existem mais denunciados, mais gente processada, gente mais investigada, criaram um fundo de 1 bilhão e 700 milhões para se autoproteger, ou seja, manterem os seus mandatos e com isso manterem uma justiça privilegiada, um fórum privilegiado. Eu acho que nós devemos propor à nação brasileira uma democracia. Depois de 21 anos de ditadura em nosso país, nós reconquistamos a nossa democracia, nós conseguimos rever os valores democráticos. Mas nós entregamos a nossa democracia, uma democracia muito representativa. Vamos lá, votamos há 4 anos, colocamos o nosso voto nas urnas e o que aconteceu com o nosso parlamento? O nosso parlamento hoje não mais representa o povo brasileiro. E digo isto porque, para eleger um deputado federal aqui por São Paulo, se gasta 15, 20 milhões. E esses recursos foram financiados por empresas, por grandes grupos que têm interesse em ter lá não um deputado, e sim um despachante. Então nós temos que pensar muito numa reforma política nesse país, para que o nosso Congresso represente mais o povo brasileiro. Que mudança é essa que deveria ser feita no campo político para que houvesse maior representatividade, levando em consideração aqui o que o senhor acabou de dizer? Bom, eu pessoalmente... Eu sou partidário do voto em lista. O voto em lista daria, como tem outras democracias, o voto em lista e com primárias daria a possibilidade dos partidos serem mais importantes do que as pessoas. Explica para o eleitor assim, o senhor está falando primárias, voto em lista. Explica como é que é isso. O voto em lista. Vamos tomar o exemplo do Uruguai. O voto em lista, os partidos montam, cada partido monta uma lista sindical, uma lista de ciência e tecnologia, uma lista dos trabalhadores, uma lista dos estudantes. Estas listas têm um nome.
Inclusive, a participação da mulher em lista poderia obrigar, nesta reforma, a ter um nome masculino e um nome feminino, para nós aumentarmos a participação feminina. Estas listas vão para uma eleição primária, ou seja, para que os caciques dos partidos, os donos dos partidos, ou enfim, a direção partidária, não coloque nessas listas apenas os nomes que lhes interessam. Essas listas passam por um referêndum, que é a primária. E aí as listas que sobrarem, que forem votadas, as mais votadas, é que vão para a eleição geral em segundo turno. Aí você pode ter a lista socialista, a lista conservadora, e isto dá aos partidos, você vota no partido, você não vota na pessoa. Eu acho que é um sistema político que dá mais representatividade e mais legitimidade àqueles que ali foram. Bom, candidato, ainda sobre a questão da reforma da Previdência, o senhor fique à vontade para tomar uma água aí enquanto eu estou fazendo essa pergunta para o senhor. Ainda em relação a isso, um tema que se discute também no parlamento sobre reforma política é a questão da reeleição por mais de um mandato para deputados federais. Alguns candidatos defendem que haja apenas uma reeleição, ou seja, 2 mandatos seguidos, para não se criar, muitas vezes, esses feudos que existem dentro do Congresso Nacional. O senhor a favor dessa proposta? Não pensou sobre esse assunto? Para o senhor não faz sentido? Não, eu acho o seguinte, que numa reforma política eu não vejo importância se ele tem a legitimidade de estar numa lista repetida e for um bom parlamentar. Eu não vejo por que não possa ser, até porque é oriundo da urna, quer dizer, o seu mandato emana da legalidade da maioria dos eleitores brasileiros. Agora, o que não é possível, por exemplo, é nós termos um judiciário que não tenha mandatos, não é? Chega um ministro na mais alta corte de nosso país com 40 anos e só sai com 75. Nós temos que democratizar também o nosso judiciário. Como é que funcionaria o mandato no judiciário? Pois isso nós teríamos que discutir com a sociedade brasileira. Eu não sou advogado, mas eu acho que teria que ter um sistema de indicação eleitoral, que se discuta isso no Ministério Público, que seja um voto dentro e com mandatos definidos. Por quê? Porque você veja só, ali no Supremo Tribunal Federal, e aqui nenhuma crítica aos atuais ministros do Supremo Tribunal Federal, mas ali onde se discutem as maiores causas desse país, né? Os maiores processos econômicos estão na mão do Supremo Tribunal Federal. Muitas vezes processos relativos à nossa soberania, ao nosso petróleo, às nossas riquezas, aos nossos minerais estratégicos. E isto é muito grave, ficar anos e anos sobre a cadeira de um ministro só. Por que não pode ter um mandato definido? Senão a gente cria verdadeiros ninhos embaixo das cadeiras dos ministros, ninhos que vão se perpetuar até ele sair da alta corte. Tem causas no Supremo que tem mais de 10 anos tramitando com o mesmo ministro. Isto para a nossa soberania é ruim. Eu acho que nós também deveríamos colocar mandatos dentro dessa visão de modernizar o nosso judiciário. Candidato, vamos trazer as questões da segurança pública? Vamos. Candidato, a gente tem uma iniciativa no G1 que chama Monitor da Violência. Ela busca buscar dados realmente concretos e objetivos, até por meio de lei de acesso à informação e por meio de investigação jornalística própria, para a gente trazer o debate sobre o combate à violência de um jeito mais racional, né? Então, por exemplo, a gente verificou que no ano passado a gente teve mais de 60 mil assassinatos no país. A gente, numa única semana que a gente contou o número de assassinatos, foram 1.200, quase 1.195 assassinatos, sendo que desses, apenas 2% um ano depois tiveram condenação. Então, a gente tem feito uma questão para todos os candidatos aqui. Eu gostaria de fazer 2 questões, na verdade. Gostaria de fazer a primeira. A primeira é, qual a sua principal proposta para reduzir o número de homicídios no Brasil? Bom, eu acho o seguinte, a violência brasileira, e esses dados aí nos indicam que nós praticamente são dados comparáveis à guerra civil de outros países em andamento,
A questão da violência no Brasil é uma questão social. Nossa visão é uma questão social. Enquanto houver desigualdade social nesse país, você não vai conseguir combater a violência. Veja só, ou então chama o Meirelles, né? Porque realmente tem uma questão muito definida que é o seguinte, a desigualdade social não é pobreza. Existem países pobres, quando está nivelada a pobreza, que não existe a violência que nós temos aqui. Agora, a desigualdade social, ou seja, no momento em que você não tem um projeto de geração de emprego nas comunidades, levar cultura, educação, não tem cidadania nessas comunidades, você evidentemente que tem uma geração de violência. Não, a questão é que a gente faz essa pergunta porque o mandato vem aí, e entendo a proposta do senhor de reduzir a desigualdade, mas ela não deve acontecer tão rápido. Não e as pessoas estão morrendo. Então, qual que é a atitude que o senhor vai tomar como principal atitude para tomar para reduzir o número de homicídios agora? Nós tivemos recentemente um debate com o delegado Boldens, da Polícia Federal, fizemos um grande debate lá. Tem candidatos que defendem a criação de uma força de fronteira. Nós defendemos que essa força seja feita pela Polícia Federal. Eu acho que nós devemos... A primeira coisa é reagrupar na inteligência de todas as polícias militares, dos estados, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, uma central de informações. Hoje uma pessoa passa na fronteira, lá na Ponte da Amizade, em Uruguaiana, e ela pode ser um fugitivo da polícia de Pernambuco, por exemplo, e não existem essas informações. Primeira coisa é a integração da inteligência. Segunda coisa é o seguinte, nós propomos aqui no nosso programa a reforma urbana. A reforma urbana, parece que não, mas a reforma urbana se faz necessária. A reforma urbana não quer dizer que nós vamos tirar apartamentos de ninguém ou ocupar apartamentos como foi proposto em 64 e que os grandes grupos de comunicação disseram, não, isso é uma proposta comunista na época. A reforma urbana se faz legalizando os lotes das comunidades, porque isso traz cidadania. No momento que as pessoas estão ali como poceiros, elas são facilmente retiradas daquele local por milícias, por traficantes. No momento que você otorga uma escritura definitiva, você a torna proprietário. Nós respeitamos a propriedade privada nesse país e a propriedade privada é constitucional. Então, ninguém mais vai poder tirar essa pessoa dali e com uma escritura ela pode voltar a ter um endereço, pode entrar no mercado legal, ou seja, colocar um pequeno negócio, gerar impostos. E terceiro, eu acho o seguinte, nós temos uma população carcerária de mais de 700 mil pessoas. Eu acho que é a terceira população carcerária do mundo. E nós temos mais da metade dessa população que sequer tem julgamento. Então, o fortalecimento imediato da Defensoria Pública se faz necessário nesse país. Ok, e a segunda questão que a gente tem feito para todos os candidatos é com relação à violência contra a mulher. Como o senhor pretende enfrentar a violência contra a mulher? Bom, a violência contra a mulher nós temos que enfrentar com penalização mais grave do Código Penal. Eu acho que o que nós vemos hoje, o feminicídio aqui no nosso país, é de proporções astronômicas, não é? Então, eu acho que nós temos que dar à mulher toda a proteção e construir, inclusive, mais delegacias especializadas, mais atenção direta. Ou seja, nós temos vistos aí que na maioria dos feminicídios já era a terceira ou quarta vez que haviam denúncias sobre os acontecimentos anteriores e não se toma medidas de proteção. Eu acho que nós temos que criar mais delegacias femininas e mais atenção a esse caso. O senhor citou agora há pouco aqui a questão dos presídios, o Gerson Camarote está nessa mesma linha aí de raciocínio. Gerson.
Candidato, uma preocupação que eu tenho visto o Brasil tem vivido uma situação de caos nos presídios brasileiros, com massacres dentro dos presídios brasileiros. Além da superpopulação carcerária que o senhor citou, e ela é real, o que você tem é que o Estado não consegue mais entrar, não consegue comandar os presídios. Os presídios são comandados por facções criminosas. E aí a gente viu massacres em série, por exemplo, no Amazonas, em Roraima, no Rio Grande do Norte, aquelas cenas que chocaram o país há pouco mais de um ano. Como é que o senhor, do ponto de vista concreto, como é possível o Estado retomar esse controle dos presídios? Por quê? O que a gente vê o crime organizado dando ordem de dentro dos presídios, onde o Estado já deveria ter o controle absoluto. É uma questão de segurança grave no nosso país. Nós temos visto não só esses massacres, mas como a falta da presença do Estado nos presídios delega esses poderes a esses grupos criminosos que atuam de dentro do presídio. É uma questão de enfrentamento de segurança pública. Eu acho que nós devemos reformar também, vários desses presídios, e separar esses grupos que fazem um massacre quando dominam uma outra facção. Agora, veja só, eu sou partícipe do que dizia Darcy Ribeiro há 20 anos atrás. Se nós não construirmos escolas daqui a 20 anos, estaremos construindo mais presídios. E é o que nós estamos fazendo atualmente. O governo Temer recentemente autorizou verbas para os estados construírem mais presídios. Eu sei que nós temos esses problemas, mas vamos atacar os problemas pela via social. Eu acho que nós brasileiros temos que ver o país com mais dignidade, ou seja, nós temos que ver que o nosso país é um país tremendamente desigual. Eu sempre digo, Camarote, que nós não podemos falar no nosso país em meritocracia. Meritocracia é bom para um quartel, onde as pessoas têm o mesmo treinamento para disputar um cargo, o mesmo treinamento, a mesma instrução. Agora, num país tremendamente desigual, nós falarmos em democracia, um país que 2% da população, um país que tem 60 mil brasileiros, publicado pelo G1 há pouco tempo, 60 mil brasileiros que têm 500 bilhões de dólares no exterior, declarados legitimamente. Quanto existe fora disso que não existe? Num país que 60 mil brasileiros tem 500 bilhões de dólares e crianças passam fome, você pode falar em meritocracia? Então vamos ter essa visão um pouco mais social antes de colocar apenas o problema em cima da construção de uma solução. Geralmente essas soluções são rápidas e ineficazes. Está aí o exemplo do Rio de Janeiro. Houve uma intervenção militar para fazerem o enfrentamento da violência e o outro dia houve 32 tiroteios num dia. Então, vamos pensar no Brasil mais justo, mais equitativo, mais equilibrado. Candidato, outra questão que mobiliza aqui os nossos ouvintes e leitores é a questão do emprego. É o caso da pergunta enviada pelo Wesley Souza. Ele é um dos brasileiros que desistiram do país e se mudaram para o exterior. E pergunta o que o senhor faria, caso fosse eleito, para melhorar a economia de fato, para valer a pena esses brasileiros poderem voltar para casa. Ele conta, inclusive, que ele saiu do país depois de ter ficado desempregado por mais de um ano. É o Wesley, Wesley. Né? Wesley, é uma pena, realmente, nós vivemos num país onde as oportunidades não se criam, porque nós temos uma economia voltada para o rentismo. Nós propomos ao país uma proposta bem diferente. Nós propugnamos o desenvolvimento do mercado interno. Eu acho que somente as grandes nações que conseguiram se desenvolver foi fortalecendo o seu mercado interno. Veja só, em 64, e às vezes eu trago esses exemplos para elucidar o que aconteceu, existia um projeto de nação também
em cima do nacional desenvolvimentismo. Existia um projeto de reforma agrária, por exemplo, que seria feito nas rodovias, nas ferrovias, nos açudes federais. E por que esse projeto de reforma agrária se faria nessas? Porque era ali onde o investimento público tinha valorizado, através da construção de ferrovias e rodovias, de açudes públicos, tinha valorizado aquelas áreas, então era justo que se desapropriasse as margens dessas. Se criaria 10 milhões, naquela época, 10 milhões de novos proprietários rurais, ou seja, títulos de propriedade. Isto foi acusado de comunista. Eu acho que se Marx estivesse vivo, dar 10 milhões de títulos de propriedade, eu acho que não coaduna com a tese marxista. Mas vamos lá. Veja só, 10 milhões de novos proprietários rurais para desenvolver a agricultura familiar geraria na indústria nacional 10 milhões de novos tratores, 10 milhões de implementos, 10 milhões de bombas de sucção de água, 10 milhões de motores elétricos. Ou seja, a indústria nacional estaria protegida do ataque internacionalista que hoje nós temos aí. Hoje nós temos fábricas brasileiras. Eu visitei aqui em São Paulo uma fábrica de radiadores que está com 40% da sua capacidade ociosa. Por quê? Porque nós estamos importando autopeças de outros países, como a Índia, como a China, com uma tarifa alfandegária ridícula, sem proteger a nossa indústria nacional. Então, a nossa proposta para a geração de emprego é exatamente essa: desenvolver um mercado interno para que as nossas indústrias que hoje estão com capacidade ociosa, através do Estado capitaneando os grandes investimentos, possa retomar as vagas dos empregos. Esse protecionismo, ele não vai dificultar ainda mais o desenvolvimento das empresas e gerar ainda menos emprego do que está sendo gerado agora? Eu acho que não. No momento em que você protege a indústria nacional. É porque nós já tivemos isso aí há algum tempo, por exemplo, no campo da informática, e não foi bom para o país. Eram produtos mais caros, mais difíceis de serem vendidos, e aí, com isso, a economia não avançou como se imaginava. Milton, com licença. O que é necessário fazer ali para que se tenha o equilíbrio certo? Renato, só para complementar. Só para dar um exemplo que eu acho que é importante. Nessa semana mesmo, o presidente da Volks no Brasil anunciou que pretende transformar a fábrica daqui numa plataforma de exportação para diversos países. Então, criar medidas protecionistas pode colocar em risco empregos que estão aqui. Mas você está falando de multinacional. Uhum. Você está falando de multinacional. A multinacional prega esse discurso exatamente para remeter lucros para suas matrizes, que é outra grande fuga de nossos capitais aqui. As multinacionais que operam no Brasil hoje, elas pouco estão se lixando para que a indústria nacional nossa, autêntica, tenha o desenvolvimento. Claro que se você pega uma multinacional, por exemplo, multinacionais que operam aqui no setor farmacêutico, né? Ou no setor agroquímico, elas importam para elas importar das suas matrizes por preços, os insumos que eles precisam, por preços muito maiores, não precisam dar lucro no Brasil. Elas já fizeram o dumping e o lucro já ficou nas suas matrizes. Agora, vamos falar da empresa brasileira? Vamos proteger a empresa brasileira? Por exemplo, no setor automotivo, que nós tivemos de empresa brasileira foi a Gurgel, que eu me lembro. Pois é, e nós não demos a capacidade. E nós teríamos condições aqui no Brasil de ter uma indústria automobilística nesse ponto, levando em consideração o próximo processo de globalização e ligação de mercados. Eu não estou dizendo que nós vamos retirar as empresas que estão aqui. Eu estou dizendo que empresas brasileiras que produzem para essas montadoras estão em dificuldade. Estas empresas que criam amortecedores, radiadores, estão sendo bombardeadas, e são empresas com mais de 1.000 empregados aqui em Guarulhos. Com mais de 1.000 empregados que hoje estão com 400 funcionários. Por quê? Porque as montadoras multinacionais estão importando do exterior, importando das suas matrizes na Índia, importando peças que
que não tem a taxação alfandegária mínima para proteger as nossas indústrias. E aqui no Brasil você teria capacidade de produção para atender esse mercado Sem e dúvida. com preços que não tornassem os produtos inviáveis. Sem dúvida, eu acho que sim. Veja só, se produziam, tinham 1.800 funcionários, hoje tem 400, por um ataque da importação sem controle, nós estamos diminuindo os empregos que nós tínhamos aqui, de empresas brasileiras. Agora, outra coisa, nós temos o BNDES, nós temos bancos de fomento, BASA, BNB, BNDES, que financiaram multinacionais aos montes. Outra grande fuga que nós temos são esses incentivos fiscais que foram aumentados barbaramente nos últimos 2 anos, 3 anos aí. Por que dar incentivos a multinacionais e não dar incentivos à nossa indústria nacional, aos nossos fabricantes, proteger a nossa indústria? Então, nós temos uma visão diferente, são visões diferentes, e nós vamos é uma visão do desenvolvimento do mercado interno, da expansão do mercado interno. Nós não acreditamos que importando a preço... Nós estamos nos tornando novamente exportadores de minério, de farelo de soja para engordar as vacas europeias lá e importando trigo. Nessa visão, nós temos que ter uma visão mais nacionalista, menos globalista. Essa é a nossa visão do nosso partido, da nossa luta e do nosso direcionamento. Cláudia Kreuter. Candidato, ainda na questão de emprego, salário, no seu plano de governo, o senhor promete dobrar o salário mínimo em 4 anos, além de reduzir taxa de juros, aumentar o investimento do governo. Eu queria saber concretamente como o senhor pretende dobrar o valor do salário mínimo em 4 anos? Nós pretendemos dobrar o salário mínimo em 4 anos, 20% no primeiro ano. De 954 hoje para 1.180. E isto é uma necessidade. Você só distribui renda em qualquer país do mundo através do poder aquisitivo do salário. Mas quando a gente dobra o salário mínimo, tem um monte de outras despesas atreladas ao mínimo que Mas veja também. só, muitos falam, como é que você vai... isso vai onerar a Previdência? Vai onerar a Previdência. Mas no momento em que você vai onerar a Previdência enquanto o aumento de 20% daria uma oneração de 66 bilhões num ano. Nós drenamos na nossa economia 380 bilhões de juros do serviço da dívida pública. Nós temos que reduzir o juro da taxa Selic para deixar de drenar esse montante para termos recursos para a nossa educação, para a nossa saúde, para a nossa Previdência. Mas isso não aumentar o déficit da Previdência, por exemplo? Que já está numa situação... Olha só, a Previdência, a primeira coisa, que pode ser a segunda ou terceira pergunta que vocês façam aí. Nós somos contra qualquer reforma da Previdência. Nós vamos, inclusive, também da reforma que foi feita trabalhista, nós também somos contra, haveremos de revogá-la. Eu não poderia estar aqui, né, conduzindo um programa do Partido Pátria Livre que traz também no seu bojo a história do trabalhismo brasileiro, a história da defesa dos direitos dos trabalhadores, a história da CLT, a história das férias, a história do voto feminino, a história da luta dos trabalhadores brasileiros em defesa de seus direitos. E você, ouvinte que nos escuta, você que ganha 13º salário, também é uma luta nossa. Foi otorgado pelo presidente João Goulart e um dos maiores grupos, naquela época, maiores grupos de imprensa nacional, publicava em primeira página que o Brasil ia quebrar. Nós vamos defender, sim, o direito dos trabalhadores. Nós Deixa vamos eu só defender... entender aqui, até para pegar vários pontos, porque o senhor colocou na mesma questão aí várias questões. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, para não perder o foco da questão do salário mínimo. É possível aumentar o salário mínimo no canetaço? Não é necessário antes criar condições para a economia se desenvolver e se poder fazer esse aumento ou não? Olha, eu escutei muito essa história do bolo crescer para depois dividir as fatias. Isto
nós preferimos... Mas o bolo não está... Aliás, não tem nem bolo atualmente. Porque as contas, se a gente olhar o orçamento para o ano que vem, que se o senhor for eleito presidente, vai herdar, já tem um rombo lá grande. Não, sem dúvida que... Agora, veja só, são várias as medidas que nós temos que tomar. Como é que você ingessa a economia por 20 anos, tendo um crescimento populacional de 2 milhões de crianças? Daqui a 20 anos são crianças que vão estar no mesmo orçamento? Com o mesmo orçamento para educação? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque não passa o aumento do salário mínimo por aí. Não, o aumento do salário mínimo... Nós vamos... o seguinte, se o senhor fizer isso, vai ter uma fila de prefeitos na porta do palácio lá pedindo ajuda. Aliás, a propósito dos prefeitos, nós temos pergunta de ouvinte também. O Serginho Ariuac pergunta justamente isso. Como dobrar o salário mínimo e como ficam os municípios quebrados nesse contexto? Tem a ver com esse assunto. Só para dar uma informação sobre o trabalhismo, nós já fizemos isso em 1º de maio de 1954. E não o fizemos em 4 anos. O fizemos em 30 dias. E em 55, a aliança PSD-PTB recebeu o país com um dinamismo de poder adquisitivo que permitiu a industrialização do Brasil através do governo JK, que tinha como vice o presidente João Goulart. Mas voltando às prefeituras. Olha só, no momento que você aumenta o salário mínimo em 20% no primeiro ano, você aumenta a arrecadação, você cria mais consumo, você arrecada mais impostos e cria o desenvolvimento da geração de empregos. O crescimento é equitativo ao custo desse aumento salarial. Por que nós vamos achatar os salários em cima só dos trabalhadores? Olha, nós vemos no nosso país, se você pegar os últimos 20 anos no nosso país e fizer um percentual do crescimento do produto interno bruto, nós teremos um crescimento de 2% nos últimos 20 anos. Se nós crescermos 2% de nossa população, nós temos um crescimento estagnado. E nós continuamos falando em ajuste fiscal, ajuste fiscal. Agora, o ajuste fiscal é só em cima dos trabalhadores? Em cima das grandes fortunas não existe ajuste fiscal? Em cima das remessas de lucros das empresas estrangeiras não existe ajuste fiscal? Em cima da sonegação que existe no país? Ora, convenhamos, nós temos que drenar os recursos para a área social. Um país hoje, país mais rico, não é aquele que tem o seu índice de PIB, crescimento, bolsa de valores. O país mais rico hoje é aquele onde o índice de desenvolvimento social é mais positivo. O senhor fala em botar mais dinheiro, drenar mais dinheiro para a área social, mas também fala em aumentar, por exemplo, o investimento em ciência e tecnologia em 3%. Nós precisamos ciência e tecnologia, nós precisamos enfrentar todas as barreiras que nós temos. Nós temos que terminar a Angra 3, que é um desafio brasileiro. Nós precisamos resgatar a nossa soberania no que tange energia atômica, que nós estamos subordinados ao Tratado de Não Proliferação dos Estados Unidos, não proliferação de energia atômica. Por que eles podem ter e nós não temos? Nós temos que retomar a nossa tecnologia de satélites. Por favor, da bomba atômica? De se desenvolver uma bomba atômica? Não, pacífica. Não tem necessidade. Não, pacífica. Energia pacífica. Nem isso nós estamos conseguindo ter. Nós não conseguimos ter sequer a propulsão dos nossos submarinos, que existe um projeto no Brasil há anos sem conclusão. Quer dizer, nós precisamos retomar essa soberania brasileira. Nós temos minérios como o nióbio que estão sendo exportados. Para subir o investimento em ciência e tecnologia para 3% do PIB. Hoje, se não me engano, é 1% do PIB. É 1% do PIB que se investe em ciência e tecnologia. Sai de onde o dinheiro? Qual área deixará de se fazer investimento para se colocar em ciência e tecnologia e fazer essa ampliação nesse setor? O senhor considera que é estratégico? Eu acho que nós temos que, primeiramente, na área de agronegócios, né? Que não paga exportação,
Se nós taxarmos as importações em 1% da área de agronegócio para ciência e tecnologia, nós teremos recursos para investir. Taxar importação ou exportação? Exportação. Nós desenvolvemos um agronegócio que hoje não recolhe a previdência, que tenha várias benesses a juros negativos. Ou seja, eu acho que o agronegócio brasileiro ele já cumpriu a sua maioridade. Nós temos outras áreas necessitando de financiamentos, inclusive financiamentos a juros negativos, como tem na área do agronegócio. Nós precisamos desenvolver a ciência e tecnologia exatamente para desenvolver a nossa soberania. Senão nós não teremos chance de crescer como país e vamos ficar importando chip da... Candidato, Gerson Camarote tem pergunta para fazer para o senhor. Candidato, eu estava ouvindo a sua explanação aí sobre a questão da não preocupação com ajuste fiscal, mas a realidade do Brasil é que a gente já está vivendo um déficit, um rombo nas contas públicas já há 5 anos, ou seja, a conta não está fechando. Próximo ano, se o senhor for eleito, vai ter que administrar um rombo de 139 bilhões de reais. Aí o senhor fala em não fazer a reforma da Previdência e só propostas para aumentar gastos. A conta não fecha, candidato. Camarote, deixa eu falar para você o seguinte. Olha, só na redução dos juros que nós podemos fazer no Brasil... O juro já está no patamar mais baixo, candidato. Como é que é? A redução os juros já está no patamar mais baixo historicamente. Mas como, Camarote? 6,5 de juros com inflação, isso vai dar quase 3% de juros reais, quando no exterior é 0,5%. Não, estou falando da realidade do Brasil. Sim, mas a realidade do Brasil, nós temos que diminuir mais os juros, que nós teremos menos pagamentos do serviço da dívida. Nós temos desonerações aí em torno de 300 bilhões. E que nós podemos retirar dessas desonerações que estão fazendo aí. Quem tentou baixar juros na canetada, e a gente viu isso recentemente no governo Dilma Rousseff, deu no que deu. É importante a gente fazer esse tipo de alerta. Não, eu acho que você tem razão, mas nós vamos fazer... Não se trata de reduzir juros na canetada. Se trata de reduzir os juros a uma situação real. Nós... temos o controle do Banco Central. Nós não propugnamos o Banco Central autônomo. Então, veja só, Camarote, nós temos que baixar os juros para recriar condições desses juros que são drenados para a dívida pública, que inclusive merece uma auditoria, nós temos que reduzi-los, senão nós não vamos tirar esse país da crise. Nós vamos deixar a raposa dentro do galinheiro, os bancos mandando na situação de juros e de câmbio brasileiro. Nós temos uma proposta diferente e essa é a nossa proposta. Mas não é artificial uma mudança como essa? Não, não é. Não é artificial. Até do salário mínimo, que existe uma lei, que acaba agora, existe uma lei sobre o aumento do salário mínimo, que você pode aumentar o salário mínimo dos 2 últimos anos, ou seja, o PIB dos 2 últimos anos computada mais a inflação, que não dá os 20%. Mas essa lei termina agora e nós vamos adaptar a nova realidade social do Brasil, porque ela termina agora em 2019. Mas daí entra uma questão que o senhor mesmo falou, o senhor tem um deputado só. Como é que o senhor vai fazer essas alterações no Congresso? Aí, o que emana das urnas, eu sempre digo o seguinte, veja só, o presidente que emanar das urnas desse momento, ele vai ter que ter uma relação diferente com o Congresso Nacional. Muito diferente. Principalmente se forem reeleitos vários desses congressistas que estão sendo processados. Eu sempre digo o seguinte, lá no Palácio do Planalto, Niemeyer fez um parlatório que só se usa aquilo ali na posse presidencial. Eu acho que o próximo presidente vai ter que usar aquilo semanalmente com o povo na praça, a praça que é do povo e só o povo pertence, porque as medidas necessárias para esse país têm que serem tomadas urgente, não negociadas com o Congresso Nacional. Se explicar ao povo que está na praça, é só atravessar o Congresso Nacional para reivindicar dos parlamentares. O que não se pode mais
é negociar com parlamentares em cima de negociações espúrias, aquilo ali virou, o Congresso Nacional virou uma mesa de negociação, uma mesa de negociação da bancada da bala, da bancada do boi, da bancada da Bíblia. Me permite então fazer o seguinte aqui, vamos dar uma olhada aqui, até olhando o seu próprio potencial de ser eleito presidente ou não, o que a gente vê é que a sua expressividade dentro das pesquisas é muito baixa. Possibilidade até pela falta de estrutura que tem, partido novo, falta de dinheiro, etc, etc, etc. Então a gente sabe que realmente essa disputa acaba sendo desigual nesse processo. Não seria mais honesto, por parte do próprio PPL como partido, trabalhar com o eleitor para formar uma bancada e aí sim, aos poucos, se desenvolver no Congresso Nacional, ganhar corpo, ganhar estrutura, para que as suas ideias começassem a ser apresentadas no campo do legislativo, não seria muito mais produtivo para o próprio PPL? Olha, nós temos uma luta política de anos. E uma das coisas que nós... Você se refere nós, o senhor pessoalmente ou o partido? Só para eu entender. O partido, os trabalhistas que estão hoje no partido. Nós temos ex-secretários do governo Brizola, nós temos o ex-ministro Brizola Neto, estão todos no partido. O partido está construindo uma proposta trabalhista para esse país. Agora, é verdade, uma das coisas que nós não temos são malinhas de R$500 mil correndo pelas ruas. Nós não temos isso. Malas de dinheiro correndo pela rua. Mas não é isso que eu estou lhe perguntando. Nós não temos. É isso que eu estou lhe perguntando. Nós temos uma proposta. Nós temos uma proposta para o país, uma proposta para o Brasil. Uma proposta de resgate, de nossa brasilidade. Se nós não temos deputados, não é por isso que nós vamos deixar de lutar. Mas por que uma candidatura à presidência com tão pouca chance? Porque nós temos se uma candidatura à Câmara dos Deputados... Porque nós temos uma legislação tremendamente antidemocrática que nos exige fazer 1,5% para sobreviver como partido. Então, assim, por exemplo, para esse ano, para esta eleição de forma concreta, quer dizer, quando o partido se reúne e diz assim, qual vai ser nossa estratégia na eleição de 2018, não é necessariamente eleger um presidente, exatamente por todas as dificuldades que o senhor já apontou, aliás, na primeira participação sua. Agora, existe que meta do PPL nesta eleição? Que bancadas, em quantos estados, qual é o trabalho que vocês pretendem alcançar? A meta que nos foi imposta, nós precisamos fazer 1,5% em 9 estados da federação e precisamos fazer 1,5% em todo o Brasil. E isso é uma dificuldade grande para o partido. Isso é uma dificuldade que sem uma candidatura principal fica muito difícil realizar. Nós, principalmente nos grandes estados, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 1,5% joga para baixo todas os outros esforços dos 9 estados. Então, o nosso desafio é levar uma proposta do partido para construir uma nova esperança para esse país. Porque nós não temos as malinhas de R$500 mil, é verdade, nós não temos estrutura partidária, nós não temos 2, 3 mil prefeitos, né? Nós não temos isso, estrutura capilar dentro do Brasil, mas nós temos uma luta realizada por esse país, pessoas que ficaram pelo caminho da liberdade, que tombaram no exílio, e nós vamos propugnar, mostrar que é possível resgatar esse país. Candidato João Goulart Filho, nós estamos chegando no final dessa nossa conversa e o último ato aqui desta entrevista é um pinga-fogo. Perguntas objetivas para respostas objetivas. Sim ou não, a favor ou contra. Combinado? Então vamos lá. O senhor é a favor do financiamento exclusivamente público de campanha? Não. O senhor é a favor do imposto sobre grandes fortunas? Sim. O senhor é a favor de parcerias público-privadas? Depende da onde. Vai rever o teto de gastos? Vou. O senhor é favorável à taxação de igrejas? Sou favorável. O senhor vai dar um calote na dívida externa? Não. As Forças Armadas devem ser usadas para ações internas de segurança pública? Não. O senhor vai diminuir o número de ministérios? Não. O senhor vai limitar a entrada de venezuelanos? Não. O senhor vai legalizar a maconha? Não. Nada disso. Nada disso. Tá certo. Candidato,
Eu quero agradecer a sua gentileza de ter vindo aqui participar dessa série de entrevistas CBN G1, trazendo a proposta do seu partido, a sua proposta e a sua visão, para que o eleitor democraticamente possa fazer a sua decisão com base naquilo que está e que acompanhou até agora. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Muito obrigado a todos vocês, aos participantes e a todos aqueles que estiveram conosco nesse momento. O meu agradecimento, o meu abraço e a esperança de que possamos construir um Brasil novo, um Brasil sem ódio, um Brasil que seja de todos os brasileiros e não daqueles que tenham mais. Conversamos com o candidato do PPL, João Goulart Filho, e na segunda-feira a gente volta nesta série de CBN G1 com Guilherme Boulos, do PSOL, que estará presente também entre 8 e 9 horas da manhã aqui conosco. Aos colegas que estiveram na mesa, muito obrigado também, e especialmente a você, ouvinte, que enviou perguntas para a hashtag CBN G1. Muito obrigado, até mais. CBN e G1. Eleições 2018.